Olá amigos, vamos a mais um vídeo de aprendizado aqui dentro do canal. Desta vez eu vou falar sobre o pivô de baixa, que é um sinal de força aí por parte dos vendedores, uma formação gráfica da análise técnica. Eu sou Dalto Vieira, analista de investimentos. Já convido você a se inscrever gratuitamente aqui dentro do canal. Parte de baixo do vídeo vai ter um botão inscreva-se, você clica nele e deixa o sino das notificações devidamente ativado, para sempre ser lembrado quando tiver um conteúdo como esse aqui de aprendizado, também para você aproveitar ao máximo o conteúdo existente, e não só conteúdo de aprendizado, também tem todo o conteúdo aqui na parte de análise, um conteúdo vasto, diário, aqui para você e gratuito dentro do canal. No decorrer desse vídeo, se ele for útil para você de alguma forma, ou agora, ou no meio, ou lá no final, deixa um like, um joinha, eu agradeço demais. Dessa forma você nos ajuda a impulsionar o conteúdo aqui para novos investidores. Vamos ao que interessa, vamos falar então aqui do pivô de baixa. Primeiramente, o que é e como identificar esse pivô de baixa. Vou falar primeiramente do objetivo e do conceito aí por trás dessa formação gráfica. O objetivo é aproveitar o início e a continuidade da tendência de baixa. Então, aproveitar o início e a continuidade da tendência de baixa. Ou seja, é um padrão, é uma formação gráfica que aponta para que confirma o início ou a continuidade da tendência de baixa. E como ocorre essa formação gráfica? Ela ocorre da seguinte forma: perda da mínima do fundo anterior, após um topo descendente. Perda da mínima de um fundo anterior após um topo descendente. Ou seja, esse é importante observar, fundo anterior, para verificar se houve essa perda. E segundo ponto, se o movimento que perde esse fundo anterior seria o topo descendente. Dalton, explica melhor isso. Pelas linhas aqui, vou te mostrar de forma mais fácil de entender. Então vamos lá. Perda da mínima de um fundo anterior, ou seja, o preço vinha subindo, faz aqui, para de subir, começa a cair, gera então a formação de um topo. Depois daqui desse ponto sobe, para de subir, para de cair, começa a subir, formando então um fundo. E na sequência para de subir, começa a cair, formando um topo mais baixo que o topo anterior. Então já temos aqui um topo descendente, o topo T2 é menor do que o T1, o topo 2 aqui é menor do que o T1. E na sequência nós temos aqui um movimento de baixa que perde a mínima do fundo anterior. Então é perda da mínima do fundo anterior após um topo descendente. Esse é o pivô de baixa. Revisando ou repetindo, topo descendente acontecendo e na sequência você tem a perda do fundo anterior. Perda do fundo anterior após a formação de um topo descendente. Esse é o pivô de baixa aí, essa formação gráfica. Então temos a confirmação justamente quando ocorre essa perda da mínima do fundo anterior. Aqui tem um exemplo no gráfico da MER3, o gráfico diário aqui da MER3. Deixa eu até traçar umas linhas aqui para ficar mais claro. Observe o seguinte: aqui tinha um movimento de subida, parou de subir aqui, caiu e parou de cair aqui. Observe que esse movimento, mesmo que ele acontecesse aqui a perda da mínima desse fundo, não daria para dizer que isso aqui seria o que? Um pivô de baixa. Por que não dá para saber? Não daria para dizer isso. Porque não dá para saber se esse topo é inferior ao topo anterior. Não temos a vista aqui não conseguimos ver o topo anterior, se ele é descendente, se ele é mais alto ou mais baixo que esse aqui. Então não daria para dizer que isso aqui já seria um topo, um pivô de baixa. Mas observe o que aconteceu aqui com o preço. Então, voltando aqui, o que aconteceu com o preço? Começou a subir, teve aqui esse movimento de subida, esse movimento aqui de subida. Na sequência, deixa eu só colocar uma linha um pouquinho mais reta, né? E aqui depois o movimento de baixa que faz a oscilação abaixo da mínima desse fundo aqui, faz a oscilação abaixo da mínima desse fundo. Depois sobe, para de subir aqui e gera o quê? Um movimento de baixa que oscila abaixo da mínima do fundo anterior após a formação de um topo descendente. Então, um topo mais baixo que o topo anterior. Aqui sim, a gente tem, toda vez que você visualizar, opa, o movimento do preço de baixa, que é um movimento de baixa, perdeu a mínima do fundo anterior. Isso é um pivô de baixa? Aí eu olho para o topo anterior. Esse topo é mais baixo que o topo anterior? Então é um pivô de baixa. Basicamente, a formação do pivô de baixa, você vai ver esse tipo aqui, ó, como se fosse um N descendente.
esse é o pivô de baixa. Então aqui, ó, o pivô de baixa que aconteceu no gráfico diário da MER3. E quais são os significados do pivô de baixa? Eu comentei até lá no início. Início e continuidade da tendência. Então, quando você tem aqui o início da tendência, como é que ela acontece? O início da tendência de baixa. É porque anteriormente você tinha uma tendência de alta. Aqui está a tendência de alta. Ó. Você tinha um fundo acima do fundo anterior e um topo acima do topo anterior. Fundo acima do fundo anterior e um topo acima do topo anterior. Então, topo e fundo ascendente, uma tendência de alta. Só que aí acontece o quê? Um movimento de baixa, que já oscila abaixo da mínima do fundo anterior, quebrando a sequência positiva que tinha, zigue-zagues positivos. Depois sobe, para de subir e começa a cair abaixo do topo anterior. Opa, já tem um topo descendente. Se esse movimento cair e perder a mínima deste fundo aqui, ó, vou colocar até a linha aqui, se perder a mínima deste fundo aqui, nós temos então a formação de um pivô de baixa. Aqui está justamente o momento que aconteceu o pivô de baixa, porque perdeu a mínima do fundo anterior após um topo descendente, um topo inferior ao topo aqui anterior. Então temos aí esse em vermelho é a formação do pivô de baixa. Então aqui é o início da tendência de baixa. Por que o início? Porque depois que vinha numa tendência de alta, acabou de gerar o primeiro pivô de baixa após uma tendência de alta. E qual outro significado? Continuidade da tendência de baixa. A continuidade da tendência de baixa é porque antes aqui em vermelho, observe que já tinha a formação de um primeiro pivô de baixa. Aqui está o primeiro pivô de baixa. Dalton, como assim? Cadê o pivô de baixa aqui? Está aqui, ó. Perdeu. Oscilou abaixo da mínima do fundo anterior? Oscilou. Então, esse topo aqui é mais baixo que o topo aqui anterior? É. Então, nós temos aqui o primeiro pivô de baixa. Caiu, subiu novamente, parou de subir. E essa parada de subida aqui, ó, essa parada de subida, ela acontece onde? Abaixo do topo anterior. Continua o topo descendente. Na sequência, o próximo movimento de baixa oscila abaixo da mínima do fundo anterior. Então, nós temos aqui mais um pivô de baixa ao perder a mínima desse fundo anterior. Mais um pivô de baixa significa dizer continuidade da tendência. A tendência já era uma tendência de baixa, tivemos mais um pivô de baixa, foi o segundo pivô de baixa dentro desses movimentos que eu acabei de traçar aqui. Vamos então aqui agora falar sobre sobre essa formação. O que é mais relevante? Ela tem uma relevância maior em que momento? E uma relevância menor em que momento? Vamos lá. Vai depender muito sempre da formação do último fundo aqui, antes do pivô, ou seja, o pivô está aqui. O pivô de baixa, a gente já sabe que ele está aqui. Oscilação abaixo da mínima do fundo anterior, sendo que esse topo é mais baixo que o anterior. Agora, o que vai diferenciar a relevância é se esse fundo que foi perdido, que gerou o pivô de baixa, se ele é mais baixo ou ele é mais alto do que o fundo anterior. Qual o padrão que é mais relevante? Qual a formação do pivô de baixa que é mais relevante? É a formação onde esse fundo aqui, ó, que ele é rompido e gera o pivô de baixa, ele já é mais baixo do que o fundo anterior. Então é quando o quê? Quando a gente tinha uma tendência de alta e ocorre um movimento de baixa que já anula essa tendência de alta ao quebrar a sequência de fundos ascendentes. Aqui nós já temos o final da tendência de baixa. O mercado já deu um primeiro movimento de baixa que já gerou o final da tendência de alta, desculpe. E aí volta a subir, para de subir antes do topo anterior e começa novamente a cair, gerando o pivô de baixa. Então aqui, antes de acontecer o pivô de baixa, nós já tínhamos o final da tendência de alta. Por isso, esse pivô de baixa ele é mais relevante, porque o movimento anterior já começou mais forte, já anulando a tendência de alta do mercado ou do preço de um determinado ativo. Agora, como ocorre também um pivô de baixa, que ele é menos relevante do que essa formação que eu acabei de apresentar. Ocorre da seguinte forma, quando eu vou colocar aqui, ó, quando esse fundo aqui, ó, ele é acima, eu vou botar esse topo um pouquinho mais para cima, então observe aqui, ocorreu a queda
parou de cair e começou a subir formando um fundo, só que esse fundo ficou acima do fundo anterior. Então não acabou a característica de uma tendência de alta. Acabou a característica da tendência de alta quando ocorre um topo abaixo do topo anterior. E vem o pivô de baixa, perdendo a mínima desse fundo, aqui acontece o pivô de baixa. Esse é o pivô mais relevante ou não? Não é. Ele continua sendo pivô de baixa, ele é o início de uma tendência de baixa, mas ele é menos relevante. Por que menos relevante? Porque o preço pode parar de cair aqui logo depois de perder essa mínima de fundo e voltar a subir. É como se fosse uma correção em duas etapas desse último movimento de subida. Ou seja, desse último movimento aqui, ó, da máxima, da mínima desse movimento, o mercado está todo aqui dentro ainda. É importante perder a mínima do último fundo ascendente. Então aqui, de forma resumida, pivô de baixa, esse fundo é mais baixo do que o anterior? Não. Então, é um pivô menos relevante. Mas temos aqui um pivô de baixa. Mas, Dalton, e como é que eu aproveito? Como é que eu tiro proveito desse pivô de baixa? Da seguinte forma. Quando você tem o quê? Quando você tem a formação do pivô de baixa, quando você tem a confirmação do pivô de baixa, existe a estratégia de rompimento. Rompimento de um suporte. Então, o que o mercado costuma fazer da estratégia de rompimento é vender na oscilação abaixo ou no fechamento abaixo desse pivô de uma determinada seção. Lembrando, essa formação gráfica ela funciona em qualquer periodicidade. Você pode aplicá-la no gráfico intradiário de 60, de 15, de 10 minutos, 30 minutos, ou você pode também aplicar essa formação no gráfico diário, semanal, mensal. Então aqui, quando ocorre a venda? Eu vou colocar a linha aqui. A venda vai acontecer o quê? Quando perder essa mínima aqui desse fundo anterior, aplica então a venda aqui nesse ponto. Dá o stop. Onde é que eu coloco o stop depois de ter vendido? Aqui assim. O stop você pode colocar acima da máxima do pregão, da sessão, da hora, do gráfico de 15 minutos, enfim, que oscilou abaixo desse fundo, ou mesmo acima do último topo, do topo descendente. Então essa é uma forma de você colocar o stop dessa operação tentando pegar a continuidade do movimento de baixa aqui do preço desse ativo. Então é isso. Espero que tenha gostado deste vídeo de aprendizado. Se você gostou, se ele foi útil de alguma forma para você, deixa um like, um joinha, compartilhe com pelo menos um amigo. Agradeço demais por comparecer, por prestigiar aqui o nosso trabalho no canal e aproveite ao máximo não só esse, como os outros vídeos de aprendizado do canal. Um grande abraço e até mais.